gente faz isso? E eu vou dar a primeira resposta mais clichê. A resposta mais clichê é dando resultado. Como fidelizar clientes. Mais especificamente aqui, é como fidelizar clientes no Pilates. Como que a gente faz isso? E eu vou dar a primeira resposta mais clichê. A resposta mais clichê é dando resultado. Se você não der resultado, seus clientes não vão ficar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, você tem que se preocupar em dar resultados para os seus clientes. Dar resultados efetivos, concretos e a longo prazo. E talvez, por essa ser a resposta mais óbvia, é aí o caminho do erro. Porque na tentativa de dar resultados rápidos e efetivos, o instrutor entende que tem que estar toda hora variando a aula, fazendo aulas diferentes, criativas, com várias coisas novas, vários desafios, e não é bem por aí. Tem uma coisa que eu aprendi nessa área de marketing, de vendas, porque na faculdade não nos ensinam a vender, né? Nos ensinam a dar aulas, principalmente nós da área da saúde, né? Não nos ensinam essa questão de marketing, de vendas, de atender clientes, não nos ensinam como ser um empreendedor. Mas tem uma coisa que eu aprendi e que eu carrego essa frase comigo ofereça o que eles querem e entrega o que eles precisam. Gente, como assim? Então eu vou prometer uma coisa e vou entregar outra? Né? Não é bem isso, tá? Mas é isso. Porque acontece, um exemplo que sempre aparece é a pessoa que compra a furadeira, ela não quer furar a parede. Não é para isso que ela compra a furadeira. A pessoa quando compra a furadeira, ela quer o quadro pendurado, ela quer a lembrança que tem naquele quadro, ela quer a memória ali na parede da casa dela. Então ninguém compra a furadeira para fazer buraco na parede. Não é isso que as pessoas querem. É isso que elas precisam. Um outro exemplo é o abdominal. As pessoas não vão para academia fazer abdominal porque elas querem fazer abdominal. Elas fazem abdominal porque elas querem a barriga de tanquinho. Só que para ter a barriga de tanquinho, elas precisam fazer abdominal. Então, quando a pessoa vem procurar para fazer aula de pilates, ela vem porque ela quer acabar com a dor dela, porque ela quer melhorar a postura, porque ela quer, enfim, mil coisas. E talvez essa pessoa, enfim, vai querer, na cabeça dela, achar que vai ter que ir aulas diferentes, e vai se pendurar, e vai fazer um espacate. Enfim, tem várias ideias prontas construídas na cabeça das pessoas, porque elas acessam a internet e veem, né, coisas. E aí vem, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que não é isso ou aquilo que ela tá vendo que vai ajudar ela a acabar com a dor, a melhorar a postura. É um trabalho, um trabalho sério, uma sequência, uma construção que você tem que fazer com ela, para que ela tenha aquilo que ela quer, né? Então é aí que tá o que eu digo, que ofereça o que a pessoa quer, acabar com as dores, melhorar a postura, e entregue aquilo que ela precisa, que é um bom trabalho de pilates, tá? Então, primeira frase que eu preciso que vocês tenham em mente é essa, tá? Porque é tão óbvio que, sim, a gente, para fidelizar clientes, tem que dar resultados, que a gente acaba ficando nessa pressão. Preciso dar resultado, o que eu preciso fazer? Eu preciso daquela ânsia de, eu preciso ser maravilhosa, exemplar e ter que ser diferente. Então, calma, vamos falar agora como que a gente faz para que a gente consiga dar o resultado, tá? E para isso, a gente tem que entender qual é o nosso objetivo enquanto instrutores de Pilates. Qual é o nosso objetivo enquanto detentores da palavra do Joseph, do trabalho do Joseph, que levamos adiante esse trabalho dele. Nosso objetivo é apenas organizar a aula para conseguir desenvolver o corpo do nosso aluno de forma completa. Esse é o nosso objetivo. E para isso a gente tem que inserir, então, os princípios do método e utilizar as nossas ferramentas de trabalho, né, as nossas ferramentas de ensino. Eu já falei aqui em outro momento que os princípios do método Pilates, né, de trabalhar a concentração, o controle dos movimentos, enfim, e já falei também das ferramentas, né, que é a parte técnica dos exercícios, são as dicas que a gente dá para os alunos,
são o nosso toque no aluno, é o nosso comando verbal de forma assertiva, enfim. Então, para a gente conseguir levar o nosso objetivo em construtores, que é trabalhar, desenvolver a aula de uma maneira que atinja o aluno de forma completa, a gente precisa dominar as nossas ferramentas de trabalho. A gente precisa dominar os princípios do método. A gente precisa saber dominar o nosso trabalho, né? Basicamente é isso, dominar nossas ferramentas, os exercícios, a parte técnica, tudo isso. E assim a gente vai fazer, dentro de tudo isso que a gente tem, escolher e organizar a aula para que ele chegue no objetivo dele. Bom, então nosso objetivo construtor não é criar, não é inventar nada. A gente já tem os exercícios prontos, a gente já tem o método pronto, a gente só tem que agora escolher o melhor exercício para o nosso aluno. Escolher a melhor forma de guiar ele dentro desse sistema. E é nisso que eu vim ajudar para vocês. Ajudar vocês a terem um método de ensino. Ajudar vocês a saberem como guiar o aluno de você, do seu aluno dentro do método Pilates, tá? E para isso a gente precisa entender que quando o aluno chega para o Pilates, ele vai ter fases de aprendizado diferentes. Hoje é muito comum a gente dividir o aluno em iniciante, intermediário e um aluno avançado. Mas a gente precisa entender o que significa ter um aluno iniciante. O que diferencia o meu aluno do nível iniciante, do meu aluno de nível intermediário, do meu aluno avançado? Então, vamos entender isso primeiro. O aluno do nível iniciante, que a gente chama de aluno de nível iniciante, seguindo as fases do aprendizado, e isso serve para qualquer exercício ou atividade que a gente vai fazer e que a gente vai aprender algo novo, seja uma língua nova, seja uma tarefa nova, como dirigir, enfim, tudo que a gente vai aprender novo, a gente tem essas etapas de aprendizado. Isso não é meu, isso tem um autor, né, que criou essas etapas de aprendizado. A primeira etapa, eu vou falar de 3 etapas, tá? Vou falar de 3, são 4 etapas, eu vou falar de 3. A primeira etapa é do aluno inconsciente, incompetente. E eu sei que a palavra incompetente aqui vai ser ofendidíssima, mas eu entenda isso de uma forma ofensiva. É incompetente do ponto de vista que não tem competência, habilidade ainda para fazer determinada coisa. E também não tem consciência dessa falta de habilidade dele, tá? Então, por isso é inconsciente, incompetente. E aí nós temos o nosso aluno de nível iniciante, que chega lá para a nossa aula de Pilates e ele não tem consciência da falta de controle dele, ele não tem consciência da falta de habilidade dele de executar determinados movimentos motores, ele não tem consciência de que ele precisa melhorar aqueles pontos dele. E ele nem sabe como fazer isso. Isso é um aluno iniciante que está na fase do aprendizado inconsciente e incompetente. Depois, a segunda fase do aprendizado é o consciente e incompetente. O consciente e incompetente seria o nosso aluno de nível intermediário, onde ele tem consciência da falta de controle motor ou da necessidade que ele tem que ter, desenvolver alguma habilidade, mas ele ainda não tem essa competência, ele ainda não tem essa habilidade de fazer esse movimento, de ter esse exercício com tanto controle. Mas ele já sabe que ele precisa trabalhar isso, ele já sabe que como ativar isso, você precisa guiar ele. Então, no aluno iniciante, a gente tem que estar guiando o tempo inteiro, o tempo todo, porque ele não tem essa habilidade de fazer sozinho, de conseguir se movimentar de forma com qualidade, com controle, dentro do método Pilates, sem o seu auxílio. O aluno de nível intermediário, que é esse consciente competente, você precisa guiar ele ainda por algumas repetições, por 2, 3 repetições, mas ele já vai saber, ele sabe que ele precisa melhorar, ele já tem essa consciência de que como que ele faz para ativar quando você dá o comando para ele, mas ele ainda precisa do seu comando. Isso é o aluno de nível intermediário. Agora, o aluno do nível avançado é o que vem no próximo estágio de aprendizado, na próxima etapa de aprendizado, que é o consciente competente. É aí que a gente quer chegar com o nosso aluno. Ele tem consciência do que ele precisa fazer, do controle motor que ele precisa ter, e ele tem habilidades para fazer isso durante os exercícios. Então, é aquele aluno que eu não preciso mais estar guiando ele em todos os movimentos, em todo o tempo. Não, ele consegue fazer o exercício e ter qualidade naquele movimento, e eu só vou lapidando e desafiando aquela habilidade dele. Então, quando a gente entende essas etapas do aprendizado, a gente consegue entender o que é o nosso aluno iniciante, quais as dificuldades dele e onde que eu quero chegar com ele.
Onde que eu quero e quanto tempo vai levar para isso, né? Então, quando a gente fala para fidelizar o cliente dentro do método Pilates, para fidelizar o aluno, a gente precisa dar resultado para ele. Mas resultado não vai vir da noite para o dia, não vai vir em 2, 3 aulas. A gente vai fazer um trabalho a longo prazo e cada etapa do aprendizado dele, eu vou tratar ele de uma maneira diferente. Porque o jeito que eu trato, o jeito que eu dou aula para um aluno iniciante, não é a mesma maneira que eu dou aula para um aluno de nível intermediário e não é a mesma maneira que eu vou dar aula para um aluno de nível avançado. Então, eu preciso entender essas etapas para entender que, às vezes, por mais que seja os mesmos exercícios, eu vou trabalhar o meu cliente de maneiras diferentes. E aí ele vai perceber a evolução dele, notar que ele está evoluindo e com isso ele não vai querer parar de fazer aula com você. O mais importante é isso, você saber como evoluir o cliente dentro do tempo dele. Porque se você também desafiar demais e seu aluno não conseguir fazer nunca um exercício bem, se apropriar daquele movimento, ele sempre vai achar que ele é ruim, que ele não é bom naquilo. Quem é que gosta de fazer algo que não é bom? Não dá, né? A gente geralmente volta lá na época da escola. E quando a gente é aluno, a gente é aluno, tá? Não importa se a gente é criança, adolescente ou se é adulto, adolescente, idoso. A gente é aluno. A gente geralmente gostava, né, na época da escola, de fazer aqueles esportes que a gente tinha mais habilidade, que a gente ia bem. Aqueles esportes que a gente não gostava, não conseguia fazer bem, que não se desenvolvia bem naquela atividade, a gente não queria fazer, a gente não gostava. E a gente é assim na vida adulta. Você gosta de fazer aquilo que você vai bem, naquilo que você vai mal, você besteira, isso, não quero mais, esquece. Então, entender as fases de aprendizado do seu aluno e dar tempo para que ele se desenvolva vai ajudar que o seu cliente permaneça com você também, tá bom? Ok, Fran, entendi as etapas do aprendizado, entendi que o meu cliente leva tempo para evoluir, mas como que eu faço então isso? Como que eu faço para evoluir o meu cliente, trazer resultado para ele? Primeiro, eu vou falar aqui para vocês, principalmente do MET Pilates de solo, que é o trabalho que eu faço aqui, né, com a internet, né, para rede social, enfim. Qualquer pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo e que é, nas palavras do Joseph Pilates, o coração e a alma do método Pilates. O Pilates de solo permite que o cliente crie consciência e habilidade no corpo dele. Então, ele não precisa de um acessório, de uma mola, de um equipamento. É ele e o corpo dele em movimento no espaço com a ação da gravidade. É onde ele vai descobrir a própria força dele, os próprios meios dele para se desenvolver. Então, quando a gente fala como instrutores de Pilates, a gente não ensina Pilates, a gente guia o nosso aluno na aula de Pilates. A gente escolhe um exercício para ele e o próprio aluno se ensina dentro daquele movimento. Ele aprende sozinho dentro daquele movimento, tentando executar o exercício com o próprio conhecimento que ele vai ganhando do próprio corpo. Então, é dar tempo ao cliente criar essa consciência, desenvolver essa própria habilidade para que ele cresça e que você só seja um meio disso, tá? Então, assim, quando eu vou dar aula de Pilates, é importante que eu tenha uma atitude positiva, né? Quem não gosta de ser recebido bem, de ser recebido com um sorriso no rosto, de se sentir querido em algum lugar. Então, ter uma atitude positiva, e às vezes a gente pega alguns clientes que estão em depressão ou que estão sentindo dor e que vem já um pouco fechado, um pouco triste, e é importante que você tenha essa recepção calorosa, e não estou dizendo ser falso, né? Eu odeio que aquelas pessoas que ficam, oi, tudo bem? Não, mas assim, se importe, demonstre que você se importa com a pessoa, como que ela tá, como que ela tá se sentindo, como que foi o final de semana. Então, ter uma atitude positiva, mesmo quando ela erra, né? Mesmo quando ela erra algum movimento, ela não tá fazendo algo bem, não corrija direto. Não, assim não, você tá fazendo isso errado. Não, comece a falar dos pontos fortes dela. Então, se ela tá fazendo um exercício e ela tá se movendo bem, né? Tem alguma coisinha ali para corrigir. Começa lá, olha, muito bom, continua fazendo esse movimento, mas tenta agora subir um pouquinho mais a perna para te aprofundar mais o teu abdômen. Ou, ótimo, continua, mas agora
alonga um pouquinho mais o teu braço para baixar um pouquinho mais os teus ombros, né? Relaxar o teu pescoço. Então, sempre tenta trazer algo de bom que ela está fazendo antes de falar a correção que você precisa fazer para ela. Tá? Isso é muito importante. Falar primeiro os pontos fortes e os acertos do aluno antes de fazer uma correção. E, acima de tudo, ensine o seu aluno, ensine o seu cliente e tenha paciência. Porque às vezes a gente quer que ele tenha resultado logo, que ele aprenda logo. E a gente fica naquela ânsia de ter resultados para o nosso cliente, porque é isso que vai fazer com que ele fique, né? Fidelizar ele. Mas a gente acaba não respeitando o tempo dele. E a gente fica um pouco impaciente de, esse aluno não se ajuda, esse aluno não quer. Tudo bem. Cada pessoa vai ter do Pilates o tanto quanto ela dá de si. Quanto mais eu me dedicar ao método, ao treino, ao Pilates, estiver concentrada, a fim de me curar, mais rápido e melhor vão ser os meus resultados. Agora, se eu fizer isso de forma mais devagar, de forma mais lenta, mais tempo vai levar. Mas eu vou ter também os mesmos benefícios. Então, dê tempo ao tempo e respeite o tempo de cada cliente. Isso é muito importante. Sempre escute seus clientes com interesse, né? Não é para abrir espaço durante a aula para ele ficar falando o tempo todo, né? Não é esse o objetivo de levar o seu aluno a ser amigo dele durante a aula ficar falando. Isso acontece, criar uma relação de amizade. Então, eu tenho alunos que fazem aula comigo há muitos anos e que criam um momento de amizade, que realmente durante a aula vão querer falar sobre algo que aconteceu na semana, algo que aconteceu com o filho, algo que comprou, né? E tá tudo bem, isso vai acontecer. O mais importante é que essa atitude de puxar a conversa, de trazer o assunto, não seja sua. Né? Que você escute ele, dê abertura para que ele fale, mas assim que possível, traz seu cliente de novo para o movimento, porque ele está buscando aula com você para ter o resultado naquilo que ele quer. Se você se tornar tão amigo do seu aluno, ao ponto de que vocês mais conversam do que fazem aula de Pilates, provavelmente ele vai querer ser só seu amigo, né? Então, tenha essa amizade, mas saiba dosar. Saiba, assim que possível, puxar o seu aluno de volta para o movimento. Puxar de volta para a aula, tá? Porque é só dando resultado que a gente vai ter fidelidade com os nossos clientes. E oriente sempre o seu aluno sobre o trabalho que vocês vão fazer juntos. E aqui, vamos para a nossa experiência como consumidor. Não é muito ruim quando você vai fazer alguma coisa, um procedimento com o seu corpo, seja o que for, um procedimento médico, um tratamento estético, que seja, tá? Ou até mesmo exercícios. E a pessoa não fala o que está fazendo com você. Eu, pelo menos, tenho pavor disso, né? Vou lá fazer um exame cheio de procedimentos e a pessoa me diz o que ela está fazendo. Eu gosto que a pessoa me diga, agora eu vou colocar um medicamento aqui na tua veia, agora tu vai sentir isso, pode ser que tu sinta aquilo, tá tudo bem. Então, eu fui fazer um exame e foi assim, eu tava muito nervosa, uma ressonância magnética do coração e com contraste, né, na veia. Então, a pessoa foi o tempo todo me dizendo, a gente vai colocar um contraste na tua veia, a cânula é bem comprida, não te preocupa, vai dar tudo certo. Em determinado momento do exame, a gente vai colocar uma medicação, que é para acelerar um pouco mais o teu coração, tu vai sentir um calor, tu vai sentir a respiração um pouco mais ofegante. Então, ela já me disse tudo que ia acontecer. Eu já sabia o que eu podia e o que eu não podia sentir. Já estava conduzida em relação a isso. Não foi uma grande surpresa quando eu senti os sintomas que ela me disse que ia sentir, porque eu já estava preparada. Então, faça isso com o seu cliente também. Pensa na aula de Pilates. É tanta coisa nova para quem nunca fez Pilates, uma primeira aula. É tanta informação nova que não cabe muito você ficar dando mais informações. Tem que dar o mínimo possível de informações durante os exercícios, mas explica para ela antes da aula e depois da aula também, né? Então, oriente, por exemplo, que o seu cliente escute o corpo dele durante a aula, que sempre avise quando sentir algum desconforto. Isso já deixa o aluno tranquilo, porque ele vai pensar, vou fazer Pilates, ela vai me esticar, ela vai me puxar, eu vou sentir dor, eu vou sentir desconforto, vai me travar. Talvez ela já tenha esse preconceito antes da aula de Pilates. Então, isso já tira, pode ficar tranquilo. Vamos fazer o exercício, eu quero que tu esteja atento ao teu corpo, eu quero que tu escute
o teu corpo, se sentir alguma dor, algum desconforto, tu me avisa, a gente pode mudar um exercício, adaptar o exercício. Deixa claro para o seu cliente que não é para ele sentir dor enquanto executa os exercícios, enquanto executa o movimento. E sempre, ainda assim, mesmo com essas orientações, observe o seu aluno. Observe a expressão facial dele, vê se não está fazendo careta. Observe se ele está respirando. Né? Isso tudo mostra cuidado e atenção. Se você demonstrar que está atento a ele, que está cuidando dele, ele vai se sentir seguro nas suas mãos. E se tem uma coisa que define com qual profissional a gente vai trabalhar, essa coisa é a confiança. Porque muitas vezes não importa se um médico é bom ou ruim. Importa, a gente não avalia, não tem muito como avaliar isso se a gente não entende de medicina. Mas se a gente se sente seguro na mão desse médico, a gente vai continuar com ele. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser bom, basta você ser confiável. Não, você tem que ser bom também, mas você precisa passar confiança para o seu aluno. E é assim que ele vai continuar com você, através dessa relação de confiança, tá? Então, esteja atento às expressões faciais, se seu aluno está respirando, esteja sempre junto com ele. E você tem que estar preparado para adaptar os exercícios se for necessário. Né? Você tem que estar preparado para qualquer situação. Afinal de contas, você disse, se ele sentir dor, um desconforto é para te avisar que você dá conta, né? Então, esteja preparado para dar conta. Porque não é sempre assim, vai vir um aluno, primeira aula, estou com dor na lombar, estou com dor no pescoço, estou isso, estou aquilo. Às vezes é um aluno frequente e que no final de semana fez alguma coisa que chegou na sua aula com uma dor, uma lesão nova que você não conhece, você tem que estar preparado para adaptar. Para isso, você tem que estudar. E aí que é o grande pecado de muitos instrutores. Faz uma formação, e às vezes é uma formação rasa de um final de semana ou 2, e acha que está preparado para tudo, que não precisa mais estudar. Tem uma coisa que eu sempre trouxe nesses 10 anos que eu trabalho com Pilates clássico, é a educação continuada. Não tem um ano, mesmo que eu era o ano durante a pandemia, não teve um ano que eu não continuei estudando, me atualizando, aprendendo coisas novas. Então é muito importante que você esteja sempre em contato, fazendo aula, praticando muito, para você sentir o método no seu corpo, evoluir o método no seu corpo e poder passar isso para o seu aluno, poder passar isso para o seu cliente, tá? Então esteja preparado, estude bastante, continue sempre estudando o método Pilates e praticando no seu corpo. E quando o seu aluno chegar para a aula, avalie ele o tempo inteiro, cada movimento dele. E eu gosto de fazer o exame dos pés em direção à cabeça, de baixo para cima. Então, olha como está durante o exercício. O posicionamento do pé, do tornozelo, dos joelhos, o alinhamento pélvico, da lombar, da torácica, a posição das costelas, né? Se as costelas estão abertas, se as costelas estão mais fechadas, as clavículas, se elas estão alinhadas ou estão rodadas internamente, como que está a posição da cervical, queixo para dentro, queixo muito para cima, né, da cabeça. Toda essa análise tem que ser feita começando de baixo para cima, dos pés até a cabeça, para você ir buscando, olhando o corpo do seu aluno como um todo. Claro que com o tempo, com a prática, a gente já consegue olhar o aluno de longe e rapidamente identificar um cotovelo hiperestendido, um joelho hiperestendido, uma pelve muito anteriorizada. A gente consegue analisar isso de forma mais rápida. Mas como a gente está começando, é legal ter esse passo a passo, né? Até que a gente domine isso, até que a gente domine essa análise, essa avaliação do cliente durante os movimentos. Então, enquanto você não tem esse olhar clínico, esses olhos de professor, né? Começa de baixo para cima, vai olhando dos pés em direção à cabeça, tá? E a partir desses dados que você coletar durante a análise do exercício, você já consegue seguir a aula atendendo às necessidades do corpo do seu aluno, daquele corpo que está na tua frente, né? Então não tem uma regra de aula, né? Eu vou fazer aula, vou fazer esse exercício, um planejamento prévio. Você até pode ter um pré-planejamento de aula, mas é durante os exercícios de Pilates que vai aparecendo as fraquezas e as necessidades do seu cliente, os desequilíbrios dele. Os exercícios de Pilates mostram as forças e as fraquezas do seu cliente, mostram onde estão esses desequilíbrios. E é através dessa análise que você vai começar a perceber, olha, tem uma tendência a
criar uma hiperlordose, anteriorizar a pelve, tem que trabalhar mais ativação de centro de força. Esse cliente não consegue fazer tanto flexão ou dorsiflexão plantar, eu preciso trabalhar mais exercícios trabalhando o pé. Ele tem muito padrão de flexão, vou incluir mais exercícios de extensão da coluna. Então, é durante a prática e essa minha observação clínica dos exercícios que vão me dizendo onde eu posso evoluir mais. Ele precisa trabalhar mais extensão da coluna, então eu vou trabalhar exercício de extensão, mas eu não vou poder trabalhar determinado exercício porque vai ser demais para ele. Ele precisa ganhar mais amplitude de extensão para conseguir fazer aquele exercício. Então, esse exercício eu não vou dar. Então, é durante os próprios exercícios de Pilates, os primeiros exercícios, 100, roll-up, se ele consegue fazer um roll-up, se ele não consegue fazer o roll-up, eu tenho que fazer um half pull-down para adaptar. Tudo isso vai me dizendo o que eu vou fazer na sequência. E é por isso eu estar em constante análise, exame do corpo do meu aluno, tá bem? E aí, quando a gente vai escolher por onde trabalhar com o corpo do nosso cliente, eu falei que a gente faz a análise dos pés para a cabeça. E eu vou começar o meu trabalho dos membros, trabalhando da base, né? Os membros inferiores. Então, pés, pernas, quadril. Então, essa vai ser a primeira parte que eu vou trabalhar, o meu enfoque principal, trabalhar o powerhouse, o centro de força dele. Toda essa região de abdômen, a parte baixa da lombar, a parte baixa da coluna na região lombar, quadril, glúteos, né, coxas, essa região que eu vou focar primeiramente, posicionamento de pés, joelhos, enfim. Isso vai servir para todas essas aulas que ele vai ter, para todas as aulas e para cada exercício que esse aluno fizer, tá? Eu já falei aqui uma forma de planejar a aula para o cliente. Eu vou repetir um pouquinho essa parte, para quem não assistiu às lives, e para ajudar vocês a pensar no planejamento de aula, de forma a atender as necessidades do cliente e trazer resultados para ele, e que ele perceba uma evolução a longo prazo, tá? Então, o que eu falei é que a coluna está sempre sendo constantemente influenciada com a gravidade. A gravidade está atuando o tempo inteiro em cima da gente. E a melhor maneira de tirar a ação da gravidade para que meu aluno execute os exercícios de Pilates de forma efetiva, com qualidade de movimento, que facilite para ele a execução dos exercícios, a ativação do centro de força, exercícios da posição deitado. Então, começando com ele deitado, eu não tenho uma ação da gravidade em cima da coluna, né? Ela não vai atrapalhar, então, a execução dos movimentos. Então, sempre que eu penso numa aula com um aluno que está, não importa se é um aluno que está começando ou não, mas um começo de aula, eu gosto sempre de começar na posição deitado. E aí, aos poucos, e se a gente parar para pensar na sequência do mat Pilates, é isso, né? O aluno está deitado, ele vai ficando sentado, aí depois ele faz exercícios de joelhos, né? Ele deita ainda em decúbito ventral, ele deita de barriga para cima, ele deita de barriga para baixo, ele deita de lado, ele senta, ele faz exercícios de joelhos, e aí só então ele faz exercício em pé, e a gente finaliza a nossa aula de Pilates em pé, com o aluno já com o corpo firme, com a musculatura ativa, powerhouse ativo, com energia para seguir as atividades do dia dele, preparado para tudo que vier no dia a dia dele. Essa é a intenção, que ele leve o Pilates para a vida dele, que ele leve o Pilates para as tarefas que ele tem que realizar. Então, quando eu penso uma aula de Pilates, uma evolução de aula de Pilates, eu penso assim, da posição deitada para a posição sentada, de joelhos, até terminar em pé, tá? E ainda nesses exercícios, a gente tem várias formas de pensar exercícios mais fáceis e exercícios mais difíceis. Então, se a gente pensar no próprio exercício deitado, a gente tem deitado de barriga para cima, decúbito dorsal, de barriga para baixo, decúbito ventral, deitado de lado, decúbito lateral. O que é mais fácil? Deitar de barriga para cima ou deitar de barriga para baixo? Ou deitado de lado? Deitar de barriga para cima vai ser mais fácil. A gente está com as costas apoiadas, a gente tem mais movimentos de padrão de flexão, do que deitar de barriga para baixo, né? Onde a gente começa a ter pressão sobre os órgãos e é mais desconfortável. Padrão de extensão, a gente não tem tanto esse padrão no nosso dia a dia. Então, vai ser um pouquinho mais difícil o deitar de barriga para baixo, decúbito ventral. E o decúbito lateral vai ser mais difícil pela base de apoio, né? Então, enquanto a gente tem toda a parte da frente ou toda a parte de trás de apoio, no decúbito lateral a gente tem só a base lateral, que é mais estreita, então vai desafiar um pouco mais o equilíbrio do meu aluno. Então, até nessa evolução da posição deitada, tem como eu pensar nessa evolução, né?
e seja deitado ou sentado, de joelhos, em pé, eu também tenho que pensar nos padrões de movimento, onde fazer uma flexão é mais fácil do que fazer uma extensão, né? E ainda na flexão para frente é mais fácil do que uma flexão lateral, né? Depois das flexões, a gente tem as extensões e depois das extensões, as torções. Então, a torção vai ser um movimento que eu vou ensinar menos no começo, no momento que o aluno está iniciando. E aos poucos, durante a evolução dele, eu vou acrescentando mais exercícios de extensão e eu ainda tenho exercícios combinados de torção com flexão ou de torção com extensão que eu vou incluindo mais à frente. E eu não posso querer ensinar isso tudo de uma vez só. Não, em 10 aulas ele vai aprender tudo isso. Não, é repetição, é ir evoluindo, é ir mudando a maneira que eu trato o meu cliente. Então, lembra que eu falei das fases de aprendizado, do iniciante, intermediário, avançado, que o aluno tem consciência, outro aluno não tem consciência, que um aluno tem habilidade, outro não tem habilidade. Então, tudo isso vai mudar a forma de conduzir a aula e é por isso que eu tenho as fórmulas de ensino. Uma fórmula para ensinar um aluno iniciante é diferente da fórmula que eu vou ensinar o aluno intermediário ou avançado. Então, até a forma de eu conduzir a minha aula muda com as fases de aprendizado. Assim como os exercícios vão mudar, os padrões de movimentos vão mudar, as amplitudes vão mudar. E tudo isso faz parte do meu trabalho. E eu preciso dominar tudo isso. Eu preciso dominar as estratégias que eu vou utilizar na minha aula. E isso muda totalmente o jogo na hora de fidelizar o seu cliente e até mesmo na hora de captar mais clientes. Tá bem? Então, eu vou começar com menos amplitudes e aos poucos eu vou aumentando as amplitudes. Eu vou trabalhando ele do mais proximal, mais perto do centro de força e aos poucos, conforme ele vai evoluindo dentro do método, eu vou abrindo, ampliando este movimento. Tá bem? E aí, como é que eu vou fazer essas escolhas desses exercícios a partir de todas essas informações que eu dei aqui para vocês agora, do deitado para o em pé, da flexão para as rotações? Eu vou primeiro escolher aqueles exercícios que são possíveis de fazer, que o meu aluno vai conseguir fazer, exercícios mais básicos. Mas eu vou sempre acrescentar pelo menos um desafio, porque eu quero que ele tenha a sensação de que sim, ele está aprendendo, sim, ele está dominando aquele método, sim, ele está tendo resultado, mas ele ainda tem mais coisa para aprender. Então, terminar ou botar em algum momento da aula um desafio, um a mais para ele, faz com que ele perceba, eu estou evoluindo, mas eu ainda tenho muito mais para aprender. Então, coloque pelo menos um desafio, né? São desafios que nos movem. É o desconforto que nos faz evoluir, que nos faz sair do lugar, né? Então, tenha um desafio para o seu cliente, e aqui é quase que um ensino para a vida, né? Não só para o seu cliente. Eu estou falando aqui tudo isso de questões estratégicas para fidelizar alunos, para fidelizar clientes, mas pense nisso para você também. Tá fácil o que você está fazendo? Você está dominando já o que você está fazendo? Está muito confortável? Você não vai sair do lugar. Crie um desafio a mais. Tenha algo que te faça crescer. De tudo isso, da questão estratégica, da escolha de exercícios, de como evoluir o aluno do nível iniciante para o avançado, a forma de falar com o cliente, a forma de tratar o cliente. Vamos agora falar da gente, de instrutor do Pilates? Da atitude profissional enquanto instrutor? E aqui talvez eu coloque pise um pouquinho no calo de alguns, principalmente aquelas pessoas que se sentem um pouco inseguras, que não sabem se impor, mas é importante que a gente entenda que enquanto professores, né, enquanto ali alguém que está ensinando algo, a gente está numa posição de comando e a gente precisa assumir essa responsabilidade de conduzir, de guiar o aluno, de saber dizer sim, de saber dizer não, de saber dar limite, de saber ter firmeza, tá? E não digo só na forma de falar, de conduzir o seu cliente, mas até mesmo na forma de se vestir, na sua aparência. Você tem que ter uma aparência profissional. E isso pode parecer um pouco fútil para alguns, mas entenda que a gente está sendo avaliado e julgado o tempo todo na sociedade, na vida, nas relações. E se você for um pouco como eu, né, que sempre teve um rosto mais infantil, um rosto redondo, que mostra um pouco de, talvez, infantilidade, a gente tem que se impor um pouco mais
e mostrar que sabe, às vezes, um pouco mais, para impor o respeito. Então, quando você se veste de uma maneira um pouco mais profissional, você facilita. Você facilita. Facilita seu caminho, facilita a sua posição enquanto instrutor. Então, é importante que a gente cuide da aparência profissional, profissionais de educação física, principalmente, a gente adora usar roupa esportiva e não dá muita bola para roupa, o jeito de se vestir. Mas quando a gente fala de aulas de Pilates, a gente está falando de um público um pouco diferenciado. A gente está falando de um público que quer um algo a mais, quer um diferencial a mais. Então, se você quer atingir esse público, você também tem que ter uma postura com algo a mais. Tá? Então, é importante que você tenha uma postura profissional, se vista de forma profissional e atue de forma profissional. E tenha uma atitude positiva, tenha energia. Não é para dar aula de Pilates aqui, ó. Agora, né? Digamos aula online. Agora traz os joelhos para o peito. Isso, sobe a cabeça e os ombros. Postura. Fale com o seu aluno, se possível, se levante, dê aula em pé. Várias vezes eu tô aqui, eu tô dando aula de Pilates com meus alunos, eu tô em pé. Tô falando com eles e tô passando energia para eles, seja no online, seja no presencial. Ficar ereto, tá alerta, pronto para dar assistência que o seu aluno precisa. Se você está no presencial ainda mais, esteja ali perto dele, esteja próximo dele, movimente em torno, veja ele de diferentes ângulos. No online a gente não tem essa possibilidade, mas a gente passa energia através do som da nossa voz. Então mantenha isso, mesmo se você estiver sentado, a gente consegue passar energia, consegue passar essa atenção, né, essa vontade através da nossa voz, e tenta manter o seu cliente sempre em movimento, o máximo possível em movimento. Ele está ali para isso, para se mover, para fazer exercício, e faça as correções no momento apropriado. Evite ficar o tempo todo conversando, puxando conversas paralelas, e seja simpático, né? Então, para ser grosso, seja simpático, tá? Encontre o ritmo na sua voz. Eu acho que isso talvez seja um pouco difícil para alguns instrutores, saber utilizar a voz para conduzir as aulas, mas é isso, a nossa voz é que dá energia, que dá um ritmo para a aula. Tente variar esse estímulo nos exercícios, um exercício mais alongado, um exercício mais ritmado, e se possível, se for uma aula presencial, olhe seu aluno, veja ele de diferentes ângulos, domine os exercícios, muito importante, priorize o seu cliente, priorize as necessidades dele, muito mais do que uma variedade de exercícios. Foca naquilo que ele precisa e não aquilo que você quer ensinar para alguém, né? Você quer atingir um aluno de nível avançado? Não, né? Daqui a pouco seu aluno vai ser sempre um aluno que faz exercícios básicos. E tá tudo bem se ele tá tendo resultado, se o corpo dele permite isso. Aqui eu quero terminar com uma frase muito importante que é: se você quer ter bons resultados, você precisa ser bom. Se você quer excelentes resultados, você tem que ser excelente. Então decida o que você quer ser. Se você quer ser bom, se você quer excelente, não importa. Você tem que ser aquilo que você quer, tá? E para quem quer realmente ser bom, ser excelente,